eu quero te mostrar aqui dentro da Bíblia que aquela nuvem não se via de guia e de cuidado por aquele povo. Aquela nuvem se via também de proteção, de guarda, de amor e de respeito para os filhos de Israel. Sabe o que aquele povo não reconhecia? Não reconhecia a presença de Deus. Aquele povo achava que aquela coluna era uma coluna normal de fogo. Aquele povo achava que aquela nuvem era uma nuvem normal que Deus mandou para cuidar deles. O povo não reconhecia a água que bebia, não agradecia a Deus o pão que comia. Sabe o que o povo fazia? O povo murmurava contra Deus. Está lá escrito: murmurava que não tinha pão, murmurava que não tinha água, murmurava contra o Pai. E Deus ficava triste, porque Ele mesmo, a própria presença dele, o Espírito Santo de Deus, estava lá com eles. Escute, muita gente não sabe e não reconhece que Deus espera de você um reconhecimento. Deus espera de você um obrigado. Deus espera de você um reconhecimento e dizer: se não fosse Deus, tirar da tua boca esse negócio: eu tive sorte, eu tive sorte, dessa vez eu fui livre. Não, tirar da sua boca: se não fosse Deus, Deus me abençoou. Sorte não existe, a nossa sorte é Jesus. Sabe o que Deus esperava daquele povo? Uma admiração. Deus esperava um reconhecimento, que aquele povo parasse e começasse a olhar para aquela coluna de fogo e viesse dizer: que maravilha, que coisa tremenda, isso não é comum, eu nunca vi em Israel tal coisa, isso é especial. Peraí, isso aqui é a própria presença de Deus, isso aqui é o próprio cuidado do Pai. Uma coluna que anda junto com a gente de fogo, e é alta, e não só aquenta a gente, mas protege. Peraí, é uma maravilha. E começa a olhar para aquela nuvem e admirar e dizer: glória a Deus, aleluia, coisa maravilhosa. Está vendo, Israel? Deus queria isso. Sabe o que Deus queria? Que aquele povo parasse e fizesse assim com as mãos, e parasse os pingos que estavam descendo da chuva, e reconhecesse: peraí, ali fora está um sol calcicante, ali fora está tudo seco, morto, perdido, destruído, mas olha onde é que nós estamos, olha aqui para onde é que a gente está. Essa nuvem, ela guarda a gente. Essa nuvem é maravilhosa, ela tem água, ela refresca a nossa vida. Vamos andar, gente. E o povo andando e a nuvem cobrindo, guardando, como se fosse um guarda-chuva. O povo, Deus esperava que o povo glorificasse a Ele por causa desse cuidado. Sabe o que Deus esperava? Que o povo olhasse para frente e visse o anjo de Deus lá com a espada, dizendo: marcha, marcha, vamos, a caminhada é longa, e admirasse essas coisas. Nossa, um anjo ali, um anjo guardando a nossa vida, protegendo a gente. Deus esperava que o povo olhasse para Moisés e dissesse: esse é o nosso líder, homem que nos dá força. Eu não tenho nem força para caminhar, eu não tenho nem força para se levantar. Muitas vezes eu quero parar e desistir e ficar aqui no meio do deserto, mas aí vem esse homem aí, esse homem por título de profeta, de pastor, de líder, e diz: vamos, vai dar certo, Deus é com a gente, vamos chegar lá. Deus queria que o povo reconhecesse essas coisas. Sabe o que é o nosso mal? É não reconhecer o cuidado de Deus por nós, é não reconhecer que a esposa bela que está do nosso lado foi Deus que deu, que os filhos cheios de saúde que está do nosso lado foi Deus que deu, que a igreja que você congrega foi Deus que deu, que você está sentado aqui agora porque Deus te ama e te quer bem, e Deus tem te livrado de acidente, de assalto, de bala perdida. Quantos não morrem todo santo dia? Ontem à noite mesmo a gente não clamou da meia-noite aqui, clamando, e foi uma coisa linda, majestosa. O Espírito Santo de Deus se manifestou. Mas quando terminamos a oração, que a gente foi embora, daqui a pouco a gente escuta os tiros ali na esquina. A gente fica parado olhando, e o rapaz vem correndo com a arma na mão e vai embora, passa na nossa frente. E eu fiquei olhando: meu Deus do céu, enquanto buscam a tua presença, outros estão num bar bebendo, usando droga, se prostituindo.
E onde é que nós estamos? Estamos aqui na esquina. Estava eu e mais 2 obreiros. E o camarada passa correndo. A gente poderia muito bem levar um tiro. A gente viu ele, não é? A gente viu ele correndo. Ele podia, olha, se você me vir, né? Atirar na gente. Mas não, Deus estava conosco. Se você parar para pensar, quantos começos de infarto Deus já te livrou? Quantos começos de derrame Deus já te livrou? De engasgo, de quantos problemas cardíacos que Deus já não te guardou? Se você parar para pensar, quantas vezes Deus já te livrou de você fracassar, perder o emprego, de quebrar no meio? Quantas vezes você já não parou, Deus já não te livrou, não é? Até mesmo de chegar vivo na casa dele. E você não reconhece que quando chega na casa do Pai, que Ele fala com você, que a voz dele é real. Você não tem, muitas vezes, muitos de nós têm dificuldade de reconhecer a presença do Pai, que está aqui no meio de nós, que está pertinho falando comigo, com voz suave, com voz meiga, com os olhos serenos, olhando para cada um de nós agora, dizendo, filho, eu estou aqui, eu sou teu Pai. Mas muito não reconhece e não consegue identificar a sua voz dentro da palavra de Deus. Não consegue identificar a sua voz falando na boca do pastor ou na boca dos levitas no meio dos louvor. Não consegue identificar a voz de Deus nos seus irmãos. Não consegue ver a presença. Por quê? Porque uma pessoa fria, seca e calculista, para ela, o que importa é ela, o mundo que ela vive, o que importa é o mundo dela, e por isso vive perdido. O mundo hoje já não conhece mais o Pai. Eu fico pensando, meu Deus, quando chegar Satanás, que a Bíblia diz que vai enganar até os escolhidos, que vai enganar a muitos. Ele vai ter um poder tão terrível que ele vai curar muita gente. Ele vai encher o povo da presença falsa do Espírito Santo, vai encher as pessoas de demônios. Ele vai fazer a pessoa andar, ressuscitar, ele vai fazer coisas estrondosas. E a Bíblia diz que até os escolhidos vão ser enganados, e já estão sendo enganados por ele. Sabe, ele vai vir com voz de locutor, bonitão, garotão, inteligente, entende de teologia, entende de política, entende de sociedade, de capitalismo, entende tudo e mais um pouco, e vai enganar muitos. E a Bíblia diz que ele vai ter uma capacidade de se manifestar até como um anjo de luz. Você vai olhar para os olhos dele aqui, e vai ver algo diferente. Vai ver ele como um anjo. Ele é diferente, ele brilha, ele é atraente, ele é bonito. Ele é um camarada que tem porte, intelectual, voz maravilhosa, mansa, meiga, que toca no teu coração e você vai cair de patinho. Cuidado com as falsas unções que tem por aí. Cuidado com o sapateado que você anda acreditando por aí. Cuidado no que andam pregando um novo evangelho, uma nova unção, uma nova transformação. Cuidado nesse novo patamar gospel que estão apresentando para você. O apóstolo Paulo disse: não existe outro evangelho que não seja segundo o evangelho de Jesus Cristo. Se alguém pregar outro evangelho que não seja segundo as palavras de Jesus, é anátema, quer dizer, é amaldiçoado. E Jesus não sapateou. Jesus não foi pastor gospel e nem para São João sem Cristo. Jesus não dançou forró. Jesus não tinha aquele negócio extraordinário que o povo fazia movimento para ver o poder dele. Não, era alguém no nominato, alguém meigo, simples, do interior, que muitas vezes era desprezado aos olhos do mundo. Mas quando ele abria a boca, a palavra de Deus estava com ele. Você está me entendendo? Era homem que não atraía a mulher, era homem que não atraía riqueza, era um homem que não esbanjava orgulho ou altivez, mas era uma pessoa simples, dotada e cheia do Espírito Santo de Deus. Alguém que quando tinha realmente que conhecia a presença do Pai, quando batia os olhos naquele homem do interior, olhava bem, peraí, esse cara não é normal. Esse cara magrinho, baixinho, feinho, que Jesus não era bonito. Mentira, a Bíblia não diz que Jesus era bonito, mas eu olhava para ele aqui, esse ele é diferente, esse camarada aqui, não, ele é especial, ele é filho de Deus. Muitos conseguiram identificar
a presença de Deus em Jesus. Lá na cruz a Bíblia diz, quando ele foi crucificado, tinha dois, uma à direita e outra à esquerda, dois ladrões. E um dizia: tu não é Deus? Sai da cruz. Tu não curou os outros, cura você mesmo. Você não salvou os outros, salva a ti. Mas o outro aqui, lá na cruz, olhou para Jesus, todo surrado, inchado, aqueles espinhos danificando o seu rosto, os olhos quase que fechados, sangrando, até parecia um lutador de boxe. E aqui via por brecha, não é? Ali, sussurrando, gemendo, tentando proteger o fôlego de vida. Mas aquele outro ladrão, ele olha ali e ele não vê aquela carne podre, ele não vê aquela carne espancada, sangrenta, aquela carne nua, mas ele olha dentro dos olhos daquele homem e ele vê Deus. E sabe quando o que acontece? Quando ele reconheceu, ele disse: peraí, isso aqui não é comum, esse homem não é normal. Ei, ladrão, fica quieto na tua, rapaz. Nós estamos aqui presos, nós merecemos, mas esse aqui não, esse aqui, ele é diferente, ele é filho de Deus. Ei, Jesus olhou para ele ali com dificuldade, ele disse: mestre, quando entrar no teu paraíso, lembra-te de mim. Aí Jesus olha para ele e diz: filho, ainda hoje estará no paraíso comigo. Ainda hoje. E Jesus fica ali olhando, e creio eu, dando graças a Deus, por ter mesmo na hora da morte alguém reconheceu ele. Ele não era um homem comum, era o próprio Deus morrendo, derramando o seu amor por ele. E o amor foi tão impactante que conseguiu salvar um filho mesmo na hora da morte. Mas o outro, tomado por Satanás, dizia: tu não pode salvar ninguém, tu não pode salvar nem a ti mesmo, desce da cruz, salva-te. Satanás possuiu o outro, mas o outro foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Deus está dentro da sua esposa, Deus está dentro do seu marido, Deus está dentro dos seus filhos, Deus está dentro dessa pessoa que está do teu lado. E muitas vezes Deus amanhece o dia com a vontade de dar um abraço tão grande. Deus amanhece o dia, sabe, olhando para você, com vontade de dar bom dia para você e perguntar como foi sua noite. Mas você não se preocupa com isso, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver as coisas, eu tenho que chegar cedo, estou atrasada. E acaba comendo aquele pão e sai correndo e deixa lá Deus dentro da sua esposa, dentro dos seus filhos, até mesmo dentro do seu marido, e vai embora e não consegue reconhecer. E Deus fica lá, mas ela vai voltar, ela vai vir numa tarde, eu vou proteger ela, eu vou guardar. Ela vai vir à tarde, e quando ela chegar à tarde eu vou dar um bom dia, eu vou abraçar ele, vou perguntar como foi o seu dia, o seu trabalho. Mas nós chegamos cansados, estressados, só queremos saber de tomar um banho, trocar de roupa e jantar, e deixamos Deus de lado. E muitas vezes vamos dormir do lado de Deus e não temos boa noite para Deus. Não reconhecemos a presença de Deus que está dentro do nosso irmão. Se multiplicaram a iniquidade, se tornou vergonhoso dizer eu te amo. Por se multiplicar o pecado, se tornou vergonhoso dizer eu gosto de você. Por se multiplicar a iniquidade, se tornou difícil dar um abraço, até mesmo nos nossos próprios filhos. Por se multiplicar a iniquidade, nós temos vergonha de abraçar a nossa esposa. A esposa tem vergonha de abraçar o marido e dizer para ele: conta comigo, eu estou aqui. Deus é com a gente, Ele vai nos proteger. Por se multiplicar a frieza espiritual na vida do ser humano, as famílias estão se acabando, estão morrendo. E muitas vezes o culpado é ele mesmo, e muitas vezes o culpado é a sua igreja, que não prega a verdade para essa pessoa e abre os olhos dela. Temos que aprender a reconhecer cada detalhe que Deus deixou para completar a nossa alegria. Você que gosta de brigar com tua esposa, brigar com seu marido, de murmurar, de reclamar contra ele e ver defeito nele, e achar que ele é um Zé Ninguém, um cabeção, achar que ele está errado sempre. Essa pessoa que Deus colocou do teu lado foi para completar a tua alegria,
Você sem Ele, você não estaria feliz. Você lembra quando você andava solitário, à procura de alguém que lhe amasse, você também amasse? Quem apareceu? Apareceu ela, apareceu ele, não é? Apareceu, e com isso geraram uma alegria, que foi o filho que vai nascer, ou então já nasceu. Aprenda a reconhecer Deus em tudo que você faz. A Bíblia diz que quando aquele povo andava no deserto, que o inimigo vinha contra os filhos de Israel, aquela coluna de fogo saía e atacava os inimigos. Aquela nuvem de glória, ela ficava mais tensa e ela escondia os filhos de Israel. Está compreendendo? Está lá no versículo de número 14. A coluna saía com o anjo, ia segurar os inimigos, e a nuvem de glória fechava os filhos de Israel, e os inimigos nem viam os filhos de Israel, e nem os filhos de Israel via os inimigos. Mas enquanto isso, lá fora externo, estava acontecendo uma guerra. O inimigo versus anjos, e o inimigo versus a coluna de fogo que estava guerreando pelos filhos de Israel. Você não sabe, não é? Mas todo santo dia morre gente drogada, com prostituição, com AIDS, com câncer. Todo santo dia tem gente sendo atropelado, morrendo, indo para o quinto dos infernos. Mas com você isso não vai acontecer, e nem aconteceu. Por quê? Porque a nuvem de glória está cobrindo você, está protegendo, meu irmão. Deus está cuidando de você. A nuvem escondendo você, e você não entende. Você vê gente sendo assaltado, você vai num ônibus, você vê gente sendo acidentado, atropelado, e a ambulância tentando socorrer, e o camarada lutando para viver. Não deixa eu morrer, médico, por favor, salva, diga para minha esposa que eu estou bem. Olha, eu não quero morrer, não deixa eu morrer. E você vê lá as pessoas sendo mortas, não é? Sendo mortas em assalto, sendo mortas em briga todos os dias. Por todos os lados você vê o mal, a mentira, o ódio, o engano. Você vê a falsidade, você vê vindo bala perdida para tudo que é lado. Mas olha para você, o queridinho de Deus. Olha para você, empregado, trabalhando, comendo do bom e do melhor. Tem um teto para morar, uma casa para desfrutar, uns filhos para brincar. Você está lá guardado, enquanto o mundo lá fora está um caos. Enquanto o mundo lá fora está morrendo, você está aqui escondido debaixo das asas dos pais. Enquanto o mundo está se matando lá fora, o Pai, Ele te guarda e ninguém toca em você. E quando o inimigo consegue te ver, sabe o que Deus faz? Puxa você para debaixo de uma asa, e com a outra asa Ele empurra o inimigo não encosta. Tenta tocar no filhote de uma vaca, tenta tocar num pintinho de uma galinha, ela mesmo menor do que você, ela ataca você, ela dá vida pelo filhote. Assim também é Deus. Uma vez ele chegou em Jerusalém, sendo desprezado, ninguém queria saber dele, todo mundo chamando ele de filho do diabo, um falso profeta. Ele sobe lá nas montanhas de Jerusalém, ele olha Jerusalém lá embaixo, e ele começa a chorar, ele começa a ficar triste, e os discípulos ao redor dele, e ele fica lá, Jesus chorando, e ele levanta a sua voz e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes não quis eu, como galinha, junto os seus pintinhos debaixo das suas asas? Quantas vezes eu não quis fazer isso com vocês, Jerusalém, mas vocês me desprezam, vocês matam os meus profetas, vocês apedrejam os meus enviados, vocês rejeitam a minha palavra. E ele chora por causa dessa falta de reconhecimento, não reconhecerem como luz, como filho de Deus, e por causa disso ele chorou. Será se você não está fazendo Jesus chorar também? Será se você não está deixando Deus chorar também? Não faça Deus tirar as asas de sobre você. Não deixe Deus tirar o cetro de justiça que está estendido sobre você. Não deixe Deus tirar o manto que você está escondido debaixo. Não deixe Deus retirar a nuvem de glória que está te escondendo. Não deixe Deus tirar a presença dele, o amor, o verdadeiro, que é o Espírito Santo.
A cada dia que passa, seja sincero, seja amoroso, seja meigo, seja uma pessoa que tem honra, e olhe para o céu e diga para Ele: Deus, obrigado pelo teu cuidado. Pai, eu te amo de todo o meu coração. Diga para Ele, reconheça a presença dEle, que quanto mais você reconhece, mais Deus Ele lhe dará. Lá em Isaías, a Bíblia diz, essa eu quero ler com você: Deus, Ele te ama, viu? Ele se orgulha de você. Deus tem prazer em ser teu pai. A diferença é que muitos de nós não temos prazer em ser filho de Deus. Deus, Ele anda com a gente. A diferença é que nós não andamos com Deus. Está na hora de a gente aprender isso. Lá em Isaías, Deus cuidando do seu povo, levando um deserto até a terra prometida. A Bíblia diz que Deus olhava para os seus filhos e se orgulhava deles, e dizia: esses são os meus filhos, filhos que não mentirão, segundo o meu coração, filhos perfeitos. Eu acertei na veia quando criei eles. Esses meus filhos são a causa do meu orgulho, são a causa de eu amar tanto. Não ande em caminhos que Jesus nunca andaria. Nunca fale aquilo que Jesus não falaria. Nunca pense aquilo que Jesus não pensaria. Nunca escute aquilo que Jesus não escutaria. Nunca comente com alguém algo que Jesus não comentaria. Seja uma pessoa inteligente. Olhe para os céus todo santo dia e diga: Deus, me dá os teus olhos, me dá os teus ouvidos, para quando tu falar comigo, imediatamente identificar que é o meu Senhor. Me dá um coração sensível, Senhor, para quando onde o Senhor estiver, eu sentir a tua presença. Senhor, me dá uns pensamentos sadios, sarados. Senhor, me mostra o caminho certo que eu devo andar, as pessoas certas que eu devo viver, com quem eu devo compartilhar, e as pessoas certas que eu devo ajudar. Nem todo mundo você pode ajudar, porque muita gente ajuda pessoas que lá na frente mete o pé na cara e abandona ele. Seja convertido e peça perdão a Deus dos teus erros. Volte a amar a presença de Deus, volte a ter prazer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pão que alimenta, é remédio que cura e é luz que ilumina para os teus pés. A palavra de Deus é que cura, liberta, restaura e salva. Ame-o e ela o salvará. Cuide e ela o guiará. Seja uma pessoa que zela por ela e ela te defenderá. Amém? Alguém recebe essa mensagem? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus.